versículo de número 8, para a nossa meditação de hoje. Deus abençoe o Wagner, que está ali, o Edinho, a autoridade legislativa, que também está o nosso vereador, o Nelson, meu vereador, que eu votei nele, e minha esposa também. Deus abençoe. Deus abençoe o André, também assessor do Nelson. Que Deus continue contigo. Vocês encontraram Atos, capítulo 1, verso de número 8. Amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E tem uma versão espanhola chamada Reino Valera, que até os confins da terra está traduzido da seguinte maneira: até o último da terra, até a última pessoa da terra, é para que a gente testemunhe, seja testemunho, pelo menos nessa versão espanhola, chamada Reino Valera, que amplia um pouquinho mais a nossa responsabilidade. Quantos ficariam até meia-noite hoje, ouvindo a palavra? Claro, vão ficar só vocês, né? O Eloy falou que eu posso ir até as 9, 9h05, 9h10 no máximo, mas eu prometo não extrapolar o horário. E caso não termine as elucubrações teológicas que eu tenho para trazer para vocês hoje, teremos um tempo amanhã, sábado à noite, domingo pela manhã, que vai ser aula, e retornaremos, se o Felipe deixar, claro, no domingo à noite, pregando no encerramento desse trabalho de missões. E a temática que o Eloy escolheu é missões, a prioridade da igreja. Prioridade máxima ou prioridade só? Como está lá, eu não me lembro o tema. A prioridade da igreja. Missões, a prioridade da igreja. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta de retórica para vocês. E retórica porque eu basicamente sei a resposta. E eu tenho certeza que vocês vão responder exatamente o que eu estou pensando na minha mente aqui. Quantos de vocês têm o Espírito Santo morando dentro de si? Com esse entusiasmo, eu não estou acreditando em absolutamente ninguém. Repetindo a pergunta, voltando atrás, quantos têm o Espírito Santo morando dentro de si aqui? Agora eu comecei a acreditar em vocês. A declaração pública do auditório foi de que o Espírito Santo está morando dentro de vocês, ok? Concordo plenamente. Só perguntei só para perguntar mesmo, para botar vocês dentro de uma armadilha retórica que eu vou fazer com vocês agora. Se o Espírito Santo está morando dentro de vocês, mora dentro de mim, e todos nós aqui, evidentemente, por que é que vocês não estão fazendo missão? Por que é que vocês não ganharam almas ainda este ano? Nós já estamos no dia 11 de julho e você não trouxe nenhuma vida aqui para Jesus. A menos que eu esteja errado e você levante a mão e diga: não, pastor, eu já trouxe uma pessoa aqui, ela está congregando, ela já se batizou, ela está fazendo discipulado, ela se tornou membro da igreja, ela, por exemplo, já está ofertando na igreja, já está envolvida com algum departamento da igreja, ela regularmente aparece no culto aqui. Você pode dizer publicamente que essa pessoa que você ganhou para Jesus, ela está fazendo tudo isso? Claro que é uma provocação, senão acho que todo mundo aqui teria que interromper o culto e dizer: pastor, é verdade, esse ano eu já ganhei uma alma, ela é membro da igreja aqui, inclusive, ela já vai se batizar em águas, eu estou discipulando, lá de vez em quando eu a visito. É isso que você falaria para mim, eu tenho certeza disso. Os obreiros, todos nós falaríamos, né, que essa alma que você ganhou já está envolvida com as coisas de Deus na igreja. É isso, né? Vou fazer de conta que é isso, então. Então, vocês estão enquadrados em Atos 1:8. Agora, caso você não esteja enquadrado em Atos 1:8, eu preciso dizer para você o seguinte:
Duvide da presença do Espírito Santo em você. Coloque em xeque a presença do Espírito Santo dentro da tua vida. Ah, mas o Espírito Santo vem sobre os crentes só para a gente falar línguas estranhas. Você está equivocado. O Espírito Santo vem sobre nós só para a gente se arrepiar na igreja. Pode ser uma janela aberta. Pode ser que seja. Ah, o Espírito Santo está aqui só para a gente chorar. Pode ser que alguém falou alguma palavra emocionativa para você. E você se sentiu no desejo de chorar. Agora, segundo eu estou entendendo da Escritura, se você, desde o primeiro momento que o Espírito Santo é mencionado, lá em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Quando a terra não tinha absolutamente nada, aqui quando era sem forma, sem vazia, quando Deus cria do Tohu Vabohu, que é uma expressão hebraica, dizer Deus criou do nada. Tudo para você criar você precisa de matéria, mas Deus não precisa de matéria. E o que acontece? O Espírito Santo veio para trazer um movimento, veio para trazer um movimento criacional. E nesse movimento criacional nós temos todas as coisas que nós vemos, as visíveis e invisíveis, é por causa da ação do Espírito Santo. Agora, esse mesmo Espírito, se você observar no Antigo Testamento, a ação dele foi muito seletiva a partir do momento que Deus começa a chamar um homem chamado Abraão. Aquela coisa que a gente lê na Bíblia, e Deus fala com Abraão, Deus disse para Abraão, já é uma ação do Espírito Santo, porque Deus falava dentro do homem naquela época. Eles não ouviam a voz de Deus como você está ouvindo nesse alto-falante. Não. Deus falava em um termo hebraico, em forma de vaiomer. O que é isso? Deus falava dentro do ser humano. Já era de maneira, digamos, bem incipiente a ação do Espírito Santo. E você vê o Espírito Santo agindo seletivamente no Antigo Testamento. Alguns profetas podiam dizer, o Espírito Santo ele age na minha vida, alguns reis, alguns sacerdotes. Há uma promessa de uma extravagância do Espírito Santo, onde Joel diz o seguinte, olha, vai ser tão extravagante a ação dele, que ele vai ser derramado sobre toda a carne. Os seus filhos, vossas filhas, velhos, jovens, crianças, todos terão a ação do Espírito Santo, porque Deus vai derramar esse Espírito sobre vocês. Os anciãos vão ter sonhos, os jovens profetizarão. Então existe uma expectativa de uma extravagância desse derramar do Espírito Santo. Você entende isso lendo, por exemplo, o livro de Ezequiel, onde o profeta diz que Deus derramaria água sobre o sedento. Você lê isso também lendo Isaías, onde Deus diz o seguinte, olha, eu vou transformar o deserto num pomar, eu vou derramar rios sobre a terra seca, eu vou derramar abundantemente água sobre aquelas pessoas que estão sedentas. Então havia uma expectativa, junto com a expectativa messiânica do Antigo Testamento, que haveria um derramar dessa ação divina de Deus. Davi, numa oração profética, Salmo 51, é oração profética, porque não era a realidade de ninguém do Antigo Testamento. A oração de Davi foi o seguinte, Senhor, não me lança fora da tua presença, me devolva a alegria da salvação e não retira de mim o teu Espírito. Ora, o Espírito Santo não morava dentro de Davi, não era a expectativa do Espírito Santo tabernacular, morar, fazer morada, fazer cabana na vida de alguém, Antigo Testamento. Claro que quando Davi é ungido, diz a Bíblia, o Shemuel, que é o profeta Samuel, ele enche o seu vaso de azeite, ele derrama sobre Davi, e a Bíblia diz o seguinte, a partir daquele momento, o Espírito Santo ele se apodera de Davi. Ele não entra em Davi, ele não vai morar em Davi, ele se apodera de Davi. É diferente. Mas a expectativa profética de Davi no Salmo 51, justamente evidenciado por causa do seu pecado, apenas o pecado é que fez com que Davi evidencie esse desejo de ter o Espírito Santo morando dentro de si. Quando ele pede para Deus, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. É como se Davi falasse, ele está dentro de mim, ele age na minha vida. Só que é uma forma equivocada que Davi falava acerca do Espírito Santo, porque ele ainda não havia morado dentro de ninguém no Antigo Testamento. Por que ele não morou no Antigo Testamento? Ele não morou no Antigo Testamento dentro de ninguém, porque não houve a oração intercessória de Jesus. A oração intercessória de Jesus
ela foi fundamental para que esse Espírito viesse sobre nós. Jesus deixou claro: se eu morrer, ou seja, se eu for ao Pai, eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar outro Consolador para vocês. Esse outro Consolador é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para eles, e de fato Jesus falou: eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não estarão sozinhos, ou seja, vocês não serão filhos sem pai. Quando Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos, ele dizendo: vocês não serão filhos sem pai. E o que o pai faz com o filho? Ele acalenta o filho, ele guarda o filho, ele protege o filho, ele mora com o filho, ele habita com o filho. É isso que o Espírito Santo viria para fazer aqui na face desse planeta chamado Terra. Aí o que acontece? Essa promessa Jesus repete em João capítulo 14, ele repete em João capítulo 16, ele repete basicamente em todos os seus evangelhos, porque a expectativa sempre foi essa: olha, a presença desse Jesus físico entre nós, ela é temporária. Em breve ele vai embora, em breve ele vai sair desse planeta. Então vamos aproveitar essa presença temporária dele, porque em breve ele vai para casa. E Jesus ficava, num certo sentido, provocando os discípulos, dizendo: olha, aonde eu vou, vocês não poderão ir, olha, mas se eu for lá para onde eu estou indo, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou voltar, vou buscar vocês. Olha, lá na casa do meu pai está cheio de morada. Se não fosse assim, o voo teria dito para vocês. Aí os discípulos se olhavam, ficavam admirados, com medo até inclusive, apesar que eles já tinham recebido autoridade. A Bíblia deixa claro: olha, eu vou dar autoridade para vocês vão pisar em serpente, vão pisar em escorpião. E os discípulos até provaram dessa autoridade, provaram dessa autonomia. Chegaram até um certo momento dando um relatório para Jesus, dizendo: olha, Senhor, por causa do teu nome, os demônios se nos submetem. A gente usa o teu nome como se fosse uma mágica, ou como se fosse uma autonomia, e a capetada vai embora, o leproso é curado, o enfermo também é curado, e nós estamos muito felizes por isso, Jesus. Mas Jesus deixa claro: olha, não se alegrem pelo fato dos demônios se submeterem a vocês, se alegrem pelo fato de vossos nomes estarem arrolados nos céus, se alegrem pelo fato de vocês serem salvos, de vocês terem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa expectativa estava dentro dos discípulos. Aí Jesus morre, Jesus é crucificado, ele vai para a cruz. Foi uma sexta-feira triste, uma sexta-feira nublada. Ele é preso na quinta, lá no Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite. Ali ele foi moído por nossas transgressões. Tanto é que Lucas escreve: ele sua gotas de sangue, trazendo a expressão de Isaías 53, quando ele é pisado, ele é moído, por causa daquela grande decisão que ele toma ali no Getsemane, de não rejeitar tudo. 3 vezes ele pede para Deus: passa de mim o cálice, passa de mim o cálice, passa de mim o cálice. Mas Jesus por 3 vezes também diz: olha, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus morre, vocês sabem muito bem, sexta-feira, 9 da manhã é crucificado, fica até as 3 horas da tarde crucificado, ressuscita ao 3º dia, é visto por mais de 500 pessoas. E quando Jesus, Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, Lucas registra, Jesus está subindo ao céu, está sendo elevado aos céus. E a última palavra de Jesus para esses discípulos, que fundariam a maior instituição que Deus já fundou na terra. O nome dessa instituição não é Assembleia de Deus, o nome dessa instituição não é Quadrangular, na Igreja Católica, mas essa instituição que Jesus fundaria, ela só teria um nome: Minha Igreja. Minha Igreja. Não é a de Pedro, não é de João, não é de Paulo, não é de Tiago, não é de Bartolomeu, é a Igreja de Cristo. Ele já tinha dito: nessa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A minha igreja vai ficar de pé. A Assembleia de Deus, ela vai passar. A Assembleia de Deus, ela pode ir até a falência. Tem muito lugar que já foi, mas a igreja de Jesus, ela permanece gloriosa, poderosa.
cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Contra esta igreja não tem encantamento, não tem adivinhação. Ela está edificada numa rocha, numa pedra. Jesus até chega a dizer: a porta do inferno não prevalece contra ela. Se a porta do inferno não prevalece contra ela, o adultério não prevalece contra ela, o pecado não prevalece contra ela, pastor corrupto não prevalece contra ela, ela permanece do mesmo jeito, gloriosa e cheia da presença de Deus. E a esta igreja que se chama minha igreja, nessa pedra edificarei a minha igreja, vou chamar agora de minha igreja, é a verdadeira igreja de Cristo. É a igreja que recebeu essa ordem aqui, essa ordem que está embutida um monte de responsabilidade. Se você faz parte da minha igreja, se você é igreja, se você se porta como igreja, se eu como pastor sou igreja, se nós como obreiros somos igreja, nós estamos enquadrados em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Agora, se você não é igreja, se você não crê no poder do Espírito, na presença do Espírito, na pessoa do Espírito, na graça do Espírito, na autonomia do Espírito, você pode dizer: essa palavra não é comigo, não tem nada a ver comigo, não é minha responsabilidade. Mas a todos aqueles que Jesus deu do seu Espírito, derramou da sua graça, eles automaticamente se tornaram testemunhas de Jesus, todos eles. Então, ter o Espírito Santo é falar de Jesus, é anunciar Jesus, é ganhar vidas para Jesus, é pregar Jesus, é falar de Jesus, é dizer que Ele reina, que Ele pode, que Ele tem poder, que Ele vai voltar, que Ele está presente. Tudo isso é ser testemunha de Jesus. Agora, eu até admito que aquelas pessoas que não querem falar de Jesus é porque ainda não foram alcançados pelo seu Espírito e também não receberam do poder do seu Espírito. Agora, olha que fato interessante que diz aqui: eu vou dar poder para vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas. Deixe-me destacar algumas palavras gregas aqui. Eu vou dar poder, eu vou dar dunamis para vocês. Dunamis. O que é dunamis? Dunamis quer dizer dínamo, quer dizer dinamite. O que é isso? Poder, na língua grega. Eu vou dar poder de destruição para vocês. Vocês vão destruir o que, afinal? O que é que a gente vai destruir? A ideia que Lucas tem aqui é como se você tivesse uma grande muralha parado na tua frente, e essa muralha está te impedindo de falar de Jesus. Então você vai fazer o que com essa muralha? Você vai furar essa muralha, e no meio dessa muralha, em vários pontos, você vai colocar dinamite nessa muralha, e essa muralha, ela vai ser colocada no chão, porque quem está cheio da graça de Deus, quem está cheio da presença do Espírito Santo, não tem muralha que pare na tua frente. Ah, pastor, aqui é muito difícil, o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. A Bíblia deixa claro que Deus manifestou Jesus para desfazer as fortalezas do diabo e destruir todo o poder do maligno. Essa dinamite está presente aqui nesta noite, igreja. Agora observe, a palavra poder aqui no grego é dinamite. A palavra Espírito Santo aqui é paráclito. O que é isso? Consolador, defensor, advogado, aquele que é colocado do lado para ajudar. Mas o que me chama mais atenção no texto é essa palavra testemunha aqui. Essa palavra testemunha, olha que interessante. Eu vou dar o Espírito Santo para vocês. Quem recebeu? Quem recebeu? Quem recebeu? Eu vou dar poder para vocês.
Eu vou dar o Espírito Santo para você. Eu tenho certeza que vocês aqui têm poder de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que você tem o Espírito Santo na tua vida. Tenho certeza, tenho convicção disso nesta noite. Agora, se eu bato no peito e digo, eu tenho poder, eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho que ser testemunha. Deus de glória, aleluia. Pastor, mas está tão bom só cultuar domingo e se alegrar domingo, pastor. Ter o Espírito Santo não é isso, crente. Está tão bom, pastor, só está aqui nos cultos de doutrina, da vitória, está maravilhoso. Até chego aqui às 8, me arrepio até às 9 e volto para casa. E está tão bom, está maravilhoso. E isso não é receber Espírito Santo, crente. Isso não é receber Espírito Santo. Ah, pastor, mas está tão bom só cultuar, está ótimo, não precisa mais nada, pastor. Eu sou um crente de 4 paredes, pastor. Eu sou crente lá no ambiente todo retangular, quadrado, pastor. É de lá que eu sou crente. Não é, isso não é receber Espírito Santo, gente. Está aqui o texto, meu Deus, não precisa nem de regra exegética, não precisa nem forçar a interpretação. Eu vou dar poder para vocês, quando o meu Espírito descer sobre vocês, para que vocês me sejam testemunhas. Então, quem não testemunha, questione se você está cheio de Deus. Quem não é testemunha, questione se o Espírito Santo ainda está dentro de você, se ele ainda mora em você, se ele está na tua vida. Se ele está em você, é para você testemunhar acerca daquele que te deu o Espírito. Aleluia. E o que é testemunhar, minha gente? Bom, para testemunhar, primeiramente eu tenho que entender o que é essa palavra testemunhar. Língua grega, querido, língua grega que testemunha, você vai encontrar a palavra martúrio. 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 Olha o texto, eu vou dar poder para vocês, o meu Espírito vai descer em vocês, e vocês serão os meus martúrium. Martúrio. Vamos traduzir essa palavra martúrio? Vamos. Essa palavra você encontra a ressignificação aportuguesada dela, que é a palavra mártir. Sabe o que é isso? Eu vou dar poder para vocês, para que vocês me sejam mártires. E o que são mártires? Mártires, pega o dicionário, pega o Aurélio, pega o Micaelis, pega o dicionário Barça, pegue qualquer livro de etimologia, que é dicionário que estuda origem e significado de palavras, você vai ver que mártir é aquele que morre em defesa da sua fé. O que é isso? Jesus vai dar o seu Espírito para mim, para que eu morra em defesa da minha fé? Exatamente é isso que o texto está dizendo. E por que é que eles morreram em defesa da fé dele? É porque eles foram testemunhas. O Império Romano dizia: o César é Deus, mas os discípulos diziam: Jesus é Deus. O Império Romano dizia: olha, é César que manda no céu, mas os discípulos diziam: não, é Jesus que manda no céu. O Império Romano dizia: olha, é o César que tem poder de dar vida e tirar vida, mas os discípulos diziam: mentira, Jesus é a ressurreição, ele também é a vida. Então vocês vão morrer, porque a gente morre, não tem problema. Por que eles morriam com tanta alegria? Porque o Espírito Santo estava na vida dele, enchendo eles, e nada impediu o testemunho da igreja. Por que as igrejas estão vazias? Por que as igrejas mundo afora estão vazias? Os conglomerados cristãos estão vazios, e a gente bate no peito: somos pentecostais. Pentecostais do quê? Do trenzinho? Pentecostais do quê? Só do roda para lá e roda para cá? Pentecostal do quê? Só de chorar dentro do culto, lá uma vez a cada mês? Pentecostal do quê? Só porque fala em línguas estranhas? Se o pentecostalismo só fosse língua estranha, seria uma maravilha, a gente daria curso de línguas estranhas. Mas pentecostalismo, segundo o que aconteceu em Atos 1, Atos 2 e até o capítulo 28 de Atos, pentecostalismo verdadeiro é o crente cheio de Deus chegar em qualquer lugar e falar: Jesus ainda salva,
Jesus ainda batiza, Jesus ainda cura, e Jesus ainda vai voltar. O que é ser pentecostal? É anunciar que Jesus ainda é Deus aqui na terra e também ali no céu. Aleluia. Aí eu pergunto, você quer ser testemunha dessa maneira? Você quer ser testemunha desse jeito? Não, pastor, aqui a gente está numa boa, porque aqui ser testemunha é o departamento missionário. Ah, então é só o departamento missionário que tem o Espírito Santo. Ah, pastor, esse negócio de ganhar alma é o departamento de evangelismo. Então só é o departamento de evangelismo que tem o Espírito Santo? Ah, pastor, para ganhar alma é só os pregadores. É só pregador que tem o Espírito Santo? Mentira do diabo. Todo crente salvo, lavado, remido, restaurado, chamado, levantado pelo sangue do Cordeiro, ele só está aqui porque o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, do juízo e da justiça, e ele te chama para ser testemunha, crente. Você pode levantar a mão assim como eu estou fazendo? Você pode fechar seus olhos por um segundinho só e soltar uma glorificação ao nome do Cristo que você serve. Você é testemunha. Você foi chamado para pregar. Você foi chamado para ganhar almas. Você foi chamado para missionar. Você foi chamado para evangelizar. Pastor, isso não é departamento, é para todo aquele que tem o poder e a presença do Espírito Santo na sua vida. Recebe essa presença, crente. Recebe essa presença. Quando você entender que essa presença está na tua vida, aqueles vizinhos vão se converter. Quando você entender que essa presença está na tua vida, a tua família, ela vai se converter. Quando você entender que essa presença está na tua vida, a Uruçaninha vai lotar esse lugar de almas salvas, de novos convertidos, porque Deus quer levantar testemunhas aqui nesta noite para a sua glória e para seu louvor. Agora, se a igreja parou no tempo, que obra missionária é algo, vou deixar para lá, porque foi dito aqui hoje, obra missionária é só para tirar dinheiro da gente, é só para fazer isso, é só para trazer aqueles vídeos emocionativos daquelas crianças esquálidas lá da África, dizer lá que o povo passa fome, passa necessidade. Tudo isso é verdade, tudo isso é real, só que obra missionária, segundo o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, obra missionária é um chamamento para todos aqueles que ousam dizer que o Espírito Santo está dentro da sua vida. Se o Espírito Santo está dentro da tua vida, você está convocado para a obra missionária e não tem para onde escapar. Então obra missionária não é só para quem está no púlpito, não, é do porteiro ao presidente da igreja, se é que o Espírito Santo habita ainda dentro dos tais. Mas se ele está aí dentro, você está sentindo ele? Está sentindo? Você está sentindo ele? Então você não vai dormir direito a partir de hoje. Você não vai comer direito a partir de hoje. Você vai sair daqui com o intuito, não, eu preciso falar, eu preciso testemunhar, eu preciso falar de Jesus, eu preciso ganhar alguém, eu preciso trazer alguém para a igreja, conforme diz a epístola de Judas, arrebatando alguém lá das chamas do fogo. Vamos encher o céu para a glória e louvor do nome de Jesus. Aleluia. Agora, a menos que você queira dizer para o Espírito Santo, eu não quero testemunhar nada, então saia de mim. Você teria coragem? Você teria coragem? É evidente que não, eu estou dando uma palavra provocativa, é claro que não, mas observe, meu amado, o Espírito Santo só está dentro de você aí. Eu sei que ele está aí, eu sei que ele está aí, ele te trouxe aqui. Ele te convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus disse: eu vou dar poder para vocês.
o meu Espírito vai descer sobre vocês. Por que, Jesus? Porque o poder, Senhor, porque o Espírito dentro da gente. Eu quero que vocês sejam testemunhas. Sejam testemunhas. Aonde, Jesus? Começa em Jerusalém, passa pela Judéia, vai até Samaria, até os confins da terra. O que é ser testemunha cheia de Deus em Jerusalém? É dentro da igreja. O que é na Judéia? Entre os outros irmãos. E na Samaria, lá no meio dos ímpios, e até os confins da terra. Para qualquer pessoa, fala de Jesus, anuncia Jesus. Por quê? O Espírito Santo está dentro da tua alma, crente. Aleluia. E será que os discípulos cumpriram essa ordem de Jesus? Será que cumpriram? Eu acho que eles cumpriram. Basta que você leia Atos capítulo 2, eles entraram no cenáculo, de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. De repente foram vistas línguas de fogo repartidas que vinham sobre cada um deles. Todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram, esses discípulos, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E de repente eles saem do cenáculo, lá fora em Jerusalém, 150 mil pessoas, numa festa chamada Pentecostes. 14 nações diferentes estavam aqui. Lembram daquele homem chamado Pedro? Negou Jesus, não é verdade? Impetuoso, andou sobre as águas, cortou a orelha do rapaz lá. Lembra dele? Está lembrado dele? Negou o nome de Jesus para uma menina de 12 anos de idade. Mas de repente, quando tem o Espírito Santo, quando é testemunha, o povo aqui começou a olhar para essa multidão dizendo: é 9 horas da manhã, está todo mundo embriagado, está todo mundo cheio de mosto, estão falando em línguas que eles nunca estudaram. A gente entende, mas eles não sabem o que eles estão falando. De repente o Pedro, cheio do poder, cheio do Espírito, resolve colocar a cabeça debaixo da guilhotina. Por quê? Porque ele levanta a voz do cenáculo dizendo: estes homens não estão embriagados. Não. Mas como assim? Isso aqui é que o profeta Joel falou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos iriam profetizar, os nossos velhos teriam visões. Aí de repente o pessoal começa a perguntar: já observou que não teve apelo? Já observou que Pedro falou: não, quem quer aceitar Jesus? Já observou que Pedro não implorou para alguém ir para frente? Já observou isso? Mas o povo começou a dizer, porque o povo não aguenta ver um homem cheio de Deus, o povo não aguenta ver uma mulher cheia de Deus, cheia de graça. A graça é tão extravagante que ela constrange quem olha para a gente. E de repente o povo começou a perguntar: o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer para ter esse Jesus? Mas Pedro só falou: é só se converter, ser batizado e está tudo feito, tudo certo. 3.000 almas se ajoelham e recebem Jesus como Salvador e Senhor nessa ocasião. O que é isso? Seja uma testemunha cheia de Deus. Seja uma testemunha cheia de Deus. Seja uma testemunha cheia de Deus. Pastor, vão me perseguir? Sim, testemunha isso. Vão falar mal de mim? Sim, testemunha isso. Apesar que eu li na Bíblia o seguinte: seja fiel até a morte. Sabe por que tem que ser fiel até a morte? Porque você é uma testemunha. Pastor, mas eu tenho medo de morrer, pastor, é terrível, pastor. Então você não serve para ser testemunha. Porque Jesus, quando Jesus falou, isso aqui, presta atenção. O Pedro estava ouvindo isso aqui? Sim ou não? É Jesus dizendo: eu vou dar poder para você, Pedro, para que você não negue o meu nome quando você for crucificado de cabeça para baixo. Ele testemunhou Jesus desse jeito. O Tiago estava aqui? Sim, o Tiago estava aqui. É Jesus dizendo: eu vou dar tanto poder para você que quando você for decapitado a mando do Herodes, você não vai negar o meu nome.
Ok? O Bartolomeu estava aqui? Sim, estava aqui. É Jesus dizendo para ele: o Bartolomeu, eu vou dar tanto poder para você que quando você for lá para a Frígia, eles vão arrancar toda a tua pele e você não vai negar o meu nome. O Mateus estava aqui? Sim, o Mateus estava aqui. É Jesus dizendo: ô Mateus, eu vou dar tanto poder para você que você vai lá para o Egito, você vai lá para a cidade de Alexandria, e quando você chegar lá, eles vão amarrar os seus 2 pés com 2 cavalos e vão te arrastar pelas ruas de Alexandria. Tu vai morrer desse jeito e você não vai negar o meu nome. O João estava aqui? O João estava aqui. É Jesus dizendo: João, eu vou dar tanto poder para você que quando você tiver 94 anos de idade, vão colocar você dentro de um tacho de azeite quente, você não vai morrer e não vai negar o meu nome, porque você resolveu ser minha testemunha. Quem quer ser testemunha? Quem quer ser testemunha? Quem quer ser testemunha? Sabe por que você levantou a mão? Porque o Espírito Santo está dentro da tua vida. Para quê? Para testemunhar. Para testemunhar. Para testemunhar. Aleluia. Eu penso que a melhor hora de parar de pregar é quando o povo quer ouvir mais. Quem quer ouvir mais? Amém. Fique em pé. Vocês mandaram parar. Eu passei do horário, me perdoe. 9h10. Aleluia. Amanhã eu continuo. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou convidar ninguém para vir à frente. Levante a mão, por favor. Levante a mão. Pai, aqui estão as suas testemunhas, Senhor. Eles ouviram a tua palavra. Eles creram na tua palavra. A tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira. Essa palavra, Senhor, não foi só para aqueles discípulos daquela época, mas essa mensagem foi para a tua igreja. O livro de Atos, Senhor, é a expansão da igreja, conforme a igreja se desenvolveu ao longo dos séculos. Então essa mensagem é para mim, Senhor, me ajuda a testemunhar. Essa mensagem é para a tua igreja, ajuda a tua igreja a testemunhar. Senhor Deus, que a gente perca a leniência da nossa fragilidade, a nossa apatia, a nossa fraqueza, a nossa frieza, Pai, a nossa, Senhor Deus, falta de consideração com as almas que perecem, Pai. Mas levanta testemunhas aqui nesta noite. Levanta testemunhas aqui nesta noite, Pai, que não sejamos obreiros apenas como enfeite de altar, presépio de púlpito, Pai, mas que sejamos testemunhas cheias da sua graça, cheios do seu poder, cheios da tua unção, para encher a casa de salvos e fazer a tua obra com diferença, com galardia e cheio da tua presença, Pai. Nessa primeira noite de pré-congresso de missões, que esta palavra ela se esconda no meu coração e se esconda no coração de cada um que vai dar credibilidade à mesma, Pai. Fala conosco ainda hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pastor Filho.